Ela lembrou da diferença entre as ideias. Então ela teve evocou uma memória semântica. Perfeito. Então uma memória episódica é a memória de um episódio. Aquela navegar no tempo mentalmente, né? Eu volto ao meu passado para que no passado eu consiga ver o que aconteceu. E a semântica é lembrar de ideias, fatos, teorias. Perfeito, perfeito. Ficou claro? Ficou claro. Dentro desses tipos de memória, como é que funciona a formação delas? Você tem um aprendizado, essa informação é retida, como que acontece? Muitas delas são por aprendizagem, por condicionamento operante, embora outros tipos de aprendizagem estão envolvidos com a formação dessas memórias, né? Então, por exemplo, eu quero formar memórias semânticas com mais eficiência. Então, como é que se formam as memórias semânticas? Como eu disse, muitas delas por aprendizagem, por condicionamento operante. Então, o reforço é importante. A consistência, né, emitir essas respostas e ter um reforço é importante. Por isso, o treino de testes, questões com feedback é sempre algo favorável para melhorar as respostas dessas memórias semânticas, aumentar o escopo. Ou seja, quem estiver estudando para, por exemplo, um concurso, é interessante que se ponha à prova para responder constantemente. Exatamente, com uma certa periodicidade, né? Depende do tipo de conteúdo, enfim, mas de certa forma repetir a exposição em termos gerais é importante. Se reestimular e testar a cada intervalo de tempo, assim, durante o estudo. Eu li um paper que saiu na Science um tempo atrás sobre diferenças de técnicas de estudo. Tudo feito num contexto muito específico, claro, né? Diferente de uma pessoa que está estudando um concurso e tal. Mas eles testaram algumas coisas, como você fazer resumo, mapa mental e o que eles chamam de revisão ativa, que é você copiar o conteúdo, digamos, fechar o caderno e tentar lembrar assim, o que você aprendeu, né? Uma revisão que envolveria aquele grau de esforço de tentar buscar o que você armazenou. E esse grupo se saiu melhor do que os outros. Olha só. Existe alguma lógica para isso no seu entendimento? Eu acho que no entendimento do Skinner, né? E detalhe, quando você pergunta para eles qual método provavelmente funcionou melhor, eles julgam que esse foi o pior. Olha só que Eles acham que fazer resumo, talvez por construir algo físico, olha o maço de folha, eu estudei mais. Só que parece que o que importa é você tentar buscar aquilo na tua cabeça. Eu diria que isso é importante, mas talvez o que mais importa é o feedback. Porque tentar buscar e saber que buscou certo, entendeu? Porque daí isso é uma consequência positiva. Legal. Então essa ideia de se pôr à prova é importante. O próprio Skinner, ele criou uma coisa chamada de machine learning, né? Nas ideias assim mais... Porque o Skinner, além de cientista, ele era um filósofo do análise do comportamento, né? O Sobre o Behaviorismo é um livro de filosofia. Filosofia da ciência, né? Ele escreve depois um outro livro, o Walden, né? O Walden 2. Ali é o ponto nevrálgico de muita crítica, né? A galera leu só esse e fala que ele viajou na maionese. E daí não entendeu também, na realidade, o que ele quis dizer com o Walden 2. Porque o que ele quis dizer com o Walden 2, na realidade, é algo que eu defendo. É o ensino dos processos comportamentais e da metacognição desde sempre, entendeu? Tu nasce numa sociedade em que tu entende como teu cérebro e teus processos comportamentais cognitivos funcionam. Tu não aceita, sei lá, a alma, o livre-arbítrio, o XYZ como uma explicação direta para a causa do comportamento. Então, claro, ele viajou em alguns aspectos, óbvio, nós viajamos, todos nós, mas o que eu quero dizer é que a ideia por trás de que a gente ter uma sociedade que entende as bases, né, do que hoje é discutido na psicologia, na neurociência, como parte de um conhecimento básico sobre nós mesmos, pode de fato fazer a sociedade ficar melhor. Com certeza. Então, com certeza. Nesse aspecto eu acho legal. Mas voltando ali porque o Skinner... A machine learning. Porque ele notou o seguinte, inclusive quem já leu o livro Análise do Comportamento dele, viu que esse livro é escrito nesse modelo. Que é o seguinte, é uma série de questões com uma lacuna onde você tem que completar. Então, por exemplo, em uma resposta em um condicionamento clássico, a resposta daí tem uma lacuna, o estímulo, lacuna e resposta. Então, nesse caso, a lacuna tem que ser preenchida por elicia a resposta. Então, no condicionamento clássico, o estímulo, lacuna, a resposta. A resposta correta para essa lacuna é elicia. Você preenche isso e já vira a página. Quando vira a página, vai dizer se você acertou ou errou. Só. E vai ter uma outra questão. E isso vai te dando um feedback direto ali de se você acertou ou errou cada questão.
Então, qual é o grande problema disso, né? É que daí o método de ensino, no caso, o livro que está ensinando, ou tem que ter um objetivo muito claro e saber qual cada resposta que o aluno tem que aprender para poder chegar ao aprendizagem final, que é o teu objetivo. Perfeito. Então, o indivíduo ele quer aprender a Constituição Federal, tal parte, porque vai cair na prova, né? Então, ele tem que ir aos poucos se submetendo a diferentes estímulos, sempre com feedback para saber se ele está acertando, e conforme ele vai progredindo e aumentando, ele vai se colocando a desafios cada vez mais difíceis. Então, o grande problema é achar digamos assim, um programa de ensino bem instrumentalizado. Porque a chance disso dar uma cagada e dar o evento oposto é enorme se mal feito, né? Se mal feito, exatamente. É um tiro no pé, né? Exatamente, por isso alvo de críticas também por causa da machine learning. Né? Mas assim, beleza, então, ocorre a gente está falando da informação, ela é adquirida. A gente ainda não está falando das fases da memória. Isso, ainda não. Ainda não. Tá. Estamos falando dos tipos. Declarativa é dividida em episódica e semântica. Tá. E as não declarativas, aquelas que a gente não declara para nós mesmos, são as memórias de habituação. Por exemplo, você não fica tomando consciência que agora... Às vezes você pode até, não percebo mais o trem, né? Fazendo barulho. Mas ela não é necessariamente... Ela não é uma memória declarativa, ela é uma memória não declarativa. Sensibilização também, né? Você muitas vezes não nota o que te sensibilizou, o que te alterou daquela forma e mudou as suas respostas. As memórias procedurais, então, aprender a executar um determinado comportamento repetitivo, automatizado, ela também é um tipo de memória não declarativa. Perfeito. Mas essa aqui é importante salientar uma coisa. Inicialmente, essas memórias não declarativas procedurais, muitas vezes são, sim, memórias declarativas que vão se transformar em memórias não declarativas. Maravilha. Por exemplo, você está lá aprendendo a dirigir um carro. No início, você declara para você mesmo o tempo todo. Eu tenho que botar na primeira, porque botando na primeira, o carro vai engatar, né? E eu vou poder tirar o pé da embreagem e acelerar. Então, você vai conscientemente pensando cada passo que você tem que fazer para mover o veículo. Mas depois depois que você aprende a dirigir, você não faz mais isso. Você dirige e pode estar conversando, ouvindo uma música. Claro, não é o aconselhável porque a atenção dividida não é muito boa. Mas você pode estar fazendo outras coisas com a sua consciência, digamos assim, que não vai prejudicar tanto a sua performance em dirigir aquele veículo. E é útil, né? Porque senão a vida do cara vira um inferno, né? Claro, imagina. Ô Matheus, liga o ar pra nós aí, por favor. Imagina, 23 né? Aí. Senão não dá, né? Não. Só um parênteses nesse aspecto, cara. Claro. O nosso cérebro, em termos de número de neurônio, tem muito neurônio no cerebelo, né? Tem, é a parte que mais tem neurônio do cérebro. Exatamente. No encéfalo, né? No encéfalo. No encéfalo, isso, perdão. Será que é por conta desse grande propensão que a gente tem a ser um mestre não, mas um automatizar as questões. Não sei se tem Talvez, cara, é que o cerebelo ele tem uma função importante nessas respostas automatizadas também. Mas tem partes do cérebro, como os núcleos da base do telencéfalo, né, que são muito importantes para essas respostas automatizadas. Né, Exatamente. É interessante até para a gente pensar sobre essa diferença entre memória declarativa e não declarativa, até entrando um pouco nas bases biológicas da memória. Tem um caso clássico que a gente tem que falar quando fala em memória, né? Senão, se eu sair daqui sem falar desse caso, alguém vai me xingar na rua. É o paciente HM, né? O paciente HM, o que aconteceu? Ele tinha uma série de crises epilépticas muito intensas, com uma frequência alta e numa intensidade bastante prejudicial para ele. Então se decidiu uma intervenção um pouco drástica. Vamos retirar uma parte do cérebro do paciente HM, que é o foco epiléptico, né? Esse foco é a área que inicia, digamos assim, as alterações de epilepsia durante a crise. Isso foi em 1950, né? Isso, por aí, 1950, né? Não é um conhecimento assim tão antigo, essa base neurobiológica. Assim como a própria neurociência, né? A neurociência foi na década de 70 que a gente teve a nossa primeira sociedade. Mas então, vamos falar do paciente HM. Esse paciente HM com essas crises epilépticas, ele precisou fazer essa cirurgia bem invasiva de remover as áreas do cérebro que estavam envolvidas com o início da crise. E era uma área do nosso lobo temporal. O lobo temporal é essa parte aqui mais lateral, galera. É legal de pensar alguns fenótipos. O homem, né? Vocês sabem, tem muito patriarcado, essas coisas machistas. Mas o homem, em algumas etnias,
envelhece primeiro aqui, ó, por essas regiões das têmporas, né? Então é a região que conta o tempo. Logo, a região temporal. Então, nesse lobo temporal aqui, na região mais medial, ou seja, mais internamente dentro dele, mais para o meio, digamos, do encéfalo, nós temos a formação hipocampal. Essa formação hipocampal é uma área relacionada ao córtex cerebral e ela é uma área que possui neurônios piramidais muito responsivos, que disparam bastante, que liberam bastante impulsos nervosos. Então é uma área comum de dar problemas epilépticos, que é justamente um desbalanço na estabilidade cerebral, né? Então pegaram e removeram esse lobo temporal medial do HM, essa parte medial do lobo temporal, e levaram junto o hipocampo do nosso paciente HM. Levaram a formação hipocampal dele. Aí ele acordou e começou a ser observado por uma grande neuropsicóloga chamada Brenda Milner. E a Brenda, ela inicialmente notou que as crises, na realidade, inicialmente já se notou que as crises tinham sido realmente sanadas, resolvidas, ou diminuído bastante, pelo menos, mas veio junto um pequeno problema, talvez um grande problema, né? Um grande problema com certeza. Um enorme problema. Um enorme problema. Um gigantesco problema, assim, galera. Talvez eu acho que o único problema é que realmente eu tenho medo de acontecer. Eu tenho muito medo, cara. Quando me perguntam qual que é o teu medo, eu falo meu medo, eu não consegui lembrar das coisas. Porque adquirir conhecimento eu acho que é a coisa que mais me motiva. E se eu perdesse essa capacidade ia ser muito ruim. Então, você nem ia saber se perdesse também, você não ia lembrar. Verdade. Será que você ia conseguir? Então... Tu acabou de me aplacar uma das minhas dores, cara. Eu sou psicólogo, é isso que eu sirvo. Depois tu passa ali na esquina. Vamos escrever aqui. Não, ó. Mas veja só. Então, o lobo temporal medial, quando foi removido do paciente HM, ele resolveu o problema das epilepsias, mas ele nunca mais formou novas memórias declarativas. Ele perdeu umas também, né? Perdeu algumas para trás. Algumas para trás, mas não muito no passado. Foi bem pouco, Isso. Alguma coisa ali, alguma faixa, eu não me lembro o intervalo de tempo se chega a ano, mas é alguma coisa, acho que é meses, né? Mas assim, é uma faixa de tempo curta, galera. Já vou explicar o porquê isso, tá? Mas ó, ele perdeu, então, só vamos recapitular, ele perdeu parte do lobo temporal medial que incluía o hipocampo e resolveu o nosso problema da epilepsia, mas ele não formou mais memórias declarativas. Por quê? Porque para formar novas memórias declarativas, nós precisamos de um hipocampo funcional. De um hipocampo funcionando bem, de um hipocampo ajustado ao nosso perfil neurobiológico para que as experiências possam modificá-lo. Então, a gente descobriu o papel de uma área cerebral nesse caso. A gente descobriu que se a gente tirasse o hipocampo de um indivíduo humano, esse indivíduo humano não formava mais memórias declarativas, aquelas memórias de episódio e aquelas memórias semânticas que eu comentei anteriormente. Mas daí a Brenda pensou, será que isso vai ser todas as memórias? Será que se eu tiro o hipocampo, realmente o hipocampo é a área de formar qualquer tipo de memória? Aí, na sua sapiência, junto com seus colegas, bolou uma estratégia que é a seguinte: vamos ensinar o HM a melhorar alguma tarefa que dependa de procedimento, uma memória procedural. E daí o que ela fez? Ela botou o HM para desenhar uma estrela. E a cada vez que ele desenhava a estrela olhando no espelho, né? Isso, olhando que no é bem espelho, mais difícil. Que é bem mais difícil. E daí, claro, no início você vai cometer alguns erros. Uhum. Na segunda talvez fique um pouquinho melhor. Na terceira um pouquinho melhor. Você vai aprendendo, né? Isso é um aprendizado. Ou seja, a resposta está mudando em decorrência da experiência. Cada vez que, né? Uhum. E o HM aprendia. O HM formava uma memória nova procedural em relação a esse desenho. Por quê? Porque esse tipo de memória não depende tanto assim de hipocampo. Na realidade, ele nem depende assim de hipocampo. Ele depende muito mais de cerebelo e de núcleos da base. E o louco, ele aprendia a desenhar a estrela, ou seja, se você plota os erros ali, com os dias vai diminuindo os erros, indicando uma alteração de comportamento frente à experiência. Porém, ele não lembrava que tinha passado o teste ontem. Exato. Ele tinha que se apresentar todo dia para neuropsicóloga, porque ele não... perguntava, você lembra que você fez isso aqui ontem? Eu não lembro. Mas ele aprendia o comportamento. Eu imagino que isso deve ter sido um pouco triste para Brenda. Imagina, porque ela conheceu o HM melhor que qualquer pessoa no mundo. Porque ela atendia ele, ela conhecia tudo sobre ele.
e ele nunca conheceu ela. Todo dia tinha que conhecer de novo. Deve ser pesado, né? Exatamente. Não, e o próprio HM, cada dia devia ser uma explosão de coisas, porque ele estava sabendo fazer alguma coisa, mas não lembra como aprendeu. Exatamente. Deve ser muito faz estranho. Faz um malabarismo ali, você sabe fazer, mas não... Imagina que louco. Não sei como é que eu sei. É muito interessante esse caso. Então, o hipocampo ficou bastante associado com a formação de memórias episódicas. Declarativas. As semânticas também dependem do lobo temporal bastante, mas elas também dependem do lobo frontal. Tanto para trás as memórias. Isso. Eu não vou deixar nenhuma pergunta em aberto aqui, pessoal. Eu tô anotando tudo aqui, tô voltando nas paradas. E é importante, essa é uma questão importante, porque ela depende ela pode nos ajudar a pensar em estratégias clínicas e outras